Destaquei algumas coisas que assim, foram mais direcionadas à nossa fala e que, na medida do possível, eu vou tentar aqui sintetizar. Fala do nobre vereador que nesse momento se ausentou aqui, quando ele fez um questionamento no tocante ao pró-cidadania. Pró-cidadania, se o pró-cidadania teria competência para atuar na questão do trânsito. E a resposta é a seguinte: o pró-cidadania, ele teria, no contexto do trânsito, uma atuação muito limitada. Ele não poderia fazer, às vezes, do órgão municipal de trânsito. Ele sequer, seria muito questionável, o pró-cidadania atuando, fiscalizando o trânsito e promovendo autuações de infrações de trânsito. Eu, particularmente, entendo que não tem respaldo legal para fazê-lo, que ele falece de competência nesse sentido. Até porque o pró-cidadania é um programa que ele já nasce com uma previsão de duração ali. Ele é temporário, para durar um ano, no máximo 2, e o intuito do pró-cidadania é possibilitar a criação da Guarda Municipal, que, por sua vez, também não tem competência para fiscalizar trânsito. Nesse sentido, eu entendo que o pró-cidadania não deve ser utilizado para exercer a fiscalização do trânsito. Outro questionamento do tocante ao percentual do orçamento, que seria gasto, e eu prefiro o termo que seria investido, mas enfim, gasto ou investido na gestão do trânsito por parte de um município. Eu digo que esse percentual ele varia muito, vai depender muito do tamanho do município, da própria arrecadação do município, ou seja, esse orçamento ele é variável, e também da estrutura que se pretenda criar. Mas, independentemente de números, a minha visão é de que a criação do órgão municipal de trânsito, órgão ou entidade, ela tem que ser avaliada sempre na perspectiva do investimento na saúde, porque existem ganhos que passam despercebidos quando você implementa um equipamento desse, responsável pelo gerenciamento do trânsito. Existe uma diminuição considerável do número de acidentes, e aí, se a gente conseguir reduzir em uma vítima fatal por ano, se nós conseguirmos reduzir com a criação de um órgão de trânsito em uma única vítima fatal por ano, qualquer investimento que se faça já está justificado, porque não temos como mensurar o valor de uma vida. Então, acho que tem que ser avaliado na perspectiva do investimento. Me reporto que é o vereador Manil Coelho, profissional atuante no trânsito, mas para retribuir a gentileza, dizer que tenho assim também uma atenção especialíssima, tanto por ele quanto pelo seu filho, meu colega Coelho Neto, que também é um estudioso do trânsito. O vereador Antônio Filho, ele fez um questionamento que foi reforçado numa outra fala, no que se refere às cinquentinhas. Cinquentinhas, tecnicamente chamadas de ciclomotores. Então, essa questão das cinquentinhas, ou ciclomotores, como queiram, tornou-se hoje, pessoal, na verdade, uma epidemia do Brasil inteiro e motivo de preocupação do Brasil inteiro. Então, por que aquela moto, chamamos dessa forma, com até 50 cilindradas, que só deveria produzir uma velocidade máxima de 50 km, porque ela está sendo usada de forma indiscriminada e as pessoas não utilizam o capacete? Não é que não seja exigível o capacete para a cinquentinha. É exigível, está no código, tanto se exige para a motocicleta quanto para os ciclomotores, no caso a cinquentinha. A questão é, a regulamentação, o licenciamento e o emplacamento das cinquentinhas, ciclomotores, é uma atribuição dos municípios. Está lá no artigo 24, inciso 17 do Código de Trânsito. Competência do município. O município é quem deve licenciar e emplacar os ciclomotores. A verdade é que praticamente no Brasil inteiro nenhum município o faz. Nenhum município se programou para exercer essa competência, para assumir essa responsabilidade. Não licenciando e não emplacando, é certo dizer que elas estão soltas mesmo no trânsito. Elas estão sem regulamentação, porque uma vez não existindo a placa, isso impossibilita por completo a fiscalização. Haja vista que
quando a gente vai estudar lá o processo administrativo, começa com o procedimento da autuação, a partir do 280 do nosso Código de Trânsito, ele diz de forma bem clara que um dos pré-requisitos para que eu possa promover uma autuação é anotar uma placa. Eu preciso dessa placa. O município não licencia, não emplaca, consequentemente fica impossibilitado de fiscalizar. Mas essa é uma situação que se repete no Brasil inteiro. É uma situação que se repete, é uma epidemia no país. Recentemente eu escrevi um artigo que foi publicado no jornal Diário Nordeste e o Povo, exatamente com esse título: Ciclomotores, uma epidemia preocupante. As motos, quando estão sem placa, elas podem ser recolhidas mesmo sem placa. Qual a diferença? Muito bom esse questionamento. Então, o nobre vereador Paulo Ferreira, ele indaga: a moto transitando sem placa, ela será objeto de uma remoção, um depósito da autarquia de trânsito. Os ciclomotores não é feito a mesma coisa. Por quê? Pelo simples fato de que o município ele deixa de cumprir com a sua competência prevista lá no inciso 17 do artigo 24. Por quê? É possível recolher 50 sem placa? É possível. Só que seria uma medida inócua. Nós vamos recolher, a autarquia vai recolher, hoje vai fiscalizar, recolhe, amanhã ou logo em seguida, meia hora depois, o proprietário vai chegar lá, vai apresentar uma nota fiscal, e aí o direito de propriedade, ele vai reivindicar a liberação do veículo dele, e aí a autarquia não pode, se a autarquia disser assim, não, o seu veículo ele está irregular, ele precisa ser licenciado e emplacado, aí o cidadão vai dizer, pois eu quero fazer isso, eu quero licenciar e emplacar, a competência é da autarquia, como é que faz? Eu pago aonde? Onde é que emplaca? E a autarquia vai dizer, não, nós não emplacamos. Então seria nesse sentido uma medida inócua, você não pode reter por tempo indeterminado um veículo de um cidadão que tem a questão do direito de propriedade, quando o próprio órgão não está preparado para cumprir o papel dele. Não pode ser retido por tempo indeterminado. Então a dificuldade consiste nesse ponto. Outra, a fala do vereador Idel foi nessa linha também, a questão do capacete, por que as 50 sem capacete? Pelo mesmo motivo, porque não são emplacadas. Como não emplaca, o Código de Trânsito exige que se utilize o capacete, as pessoas não se utilizam e o órgão de trânsito fica impossibilitado de autuar. Então a questão, o ponto central dessa questão das 50 reside nisso. Mas eu aproveito para colocar que, como se trata de uma questão nacional, hoje é do Brasil inteiro esse problema, já existe projeto de lei tramitando lá no Congresso que retira, suprime essa competência que hoje é do município e repassa para o Estado. Então, na hora que o Estado receber essa competência, o problema se resolve porque o Detran está lá. Ele está estruturado para licenciar e emplacar. E aí seria um caso realmente de apreender os veículos e condicionar os proprietários a fazer o licenciamento. Enquanto isso não se resolve, nós vamos ficar com esse vácuo aí, esse vácuo legal, que acaba criando essa situação de muita insegurança. Falou-se em animais na pista, o vereador se reportou a isso, é realmente um motivo de risco, um motivo de preocupação. São muitos acidentes também provocados pela existência de animais na pista. Aí é preciso se fazer um trabalho de conscientização junto aos proprietários. Eu acho justa a reivindicação de que os animais não sejam conduzidos para um município tão distante, dificultando, porque muitas vezes o que acaba acontecendo aí é que o Estado, ele quando apreende um animal desse, praticamente ele está executando o proprietário, porque muitas vezes não vai nem compensar o proprietário se deslocar daqui para morada nova, as despesas que ele teria para conseguir a liberação de uma vaca, de um cavalo, o que quer que seja, muitas vezes não compensa, elas superariam o próprio valor do animal. Teve um vereador também que fez um link com a questão dos bônus que foram trazidos, que são representados pela criação da nossa rodovia, a pavimentação desse trecho que até então se constituiu estrada, e eu achei muito interessante a colocação que ele fez quando ele fala que, para além desses bônus, essa rodovia também está nos cobrando ônus pesados, né? E é a questão da insegurança, a questão das mortes, e nós precisamos, eu disse na minha fala inicial, na apresentação que fizemos, nós precisamos aprender a conviver com esse benefício, sob pena de continuarmos pagando esse ônus, que é um ônus pesadíssimo.
Então, o equipamento ele foi pensado na perspectiva de gerar benefícios. E eu faço até aqui uma comparação, um link com a questão das drogas. Vou fazer aqui uma correlação. Os medicamentos, de um modo geral, eles são drogas, os medicamentos. E eles são criados, são pensados, são produzidos ali, na perspectiva de promover o bem, de curar doenças, de curar as dores, enfim. Mas o próprio medicamento, ele tem efeitos colaterais. E ele, utilizado de forma indevida, ele cobra um preço muito caro. Então, o medicamento que é pensado para o bem, ele pode produzir um efeito maléfico. Ele é usado como um psicotrópico, se for usado de forma indevida. E aí ele vai ter um efeito que não é o efeito esperado. Então, façamos essa correlação com a questão da nossa rodovia. Ela foi pensada para o bem, por isso que eu disse que ela tem que ser vista na perspectiva de um benefício, mas é necessário que nós saibamos fazer uso disso sob pena de continuarmos pagando um preço que é um preço muito alto.